Olá. Hoje é muito breve, só para comentar sobre uma situação bastante complicada, que é o fato da gente estar vivendo essa situação de esconder dados sobre a pandemia. A Constituição, ela garante o direito à publicidade. O direito, na verdade, à publicidade, ele é um direito fundamental que visa, nos termos do próprio artigo 37 da Constituição, que as ações do Estado possam ser conhecidas de todos. A partir do artigo 37 da Constituição, uma série de legislações e institutos foram criados, como a Lei de Acesso à Informação e o próprio Portal da Transparência. Essa atitude do governo federal de tentar minimizar o grave problema ainda enfrentado por nós da pandemia através da criação de dificuldades da divulgação dos dados viola flagrantemente a Constituição. Seja a retirada do portal do Ministério da Saúde com os dados, seja a mudança na metodologia, seja até o fato de que o portal da transparência ficou fora do ar durante um certo tempo e agora se mudou a sistemática de divulgação de alguns dos dados do portal da transparência, tudo isso, na verdade, vai contra a Constituição. A grande pergunta que se tem que fazer nesses casos é a quem interessa o segredo, a quem interessa a não divulgação. No momento em que nós discutimos tanto sobre o grande problema das fake news, o acesso à informação para que as pessoas possam comparar eventuais notícias absurdas que elas recebem nas redes sociais e WhatsApp, por exemplo, com o que é falado e mostrado por órgãos do próprio governo, é fundamental para a gente desenvolver um senso crítico nas pessoas, para que nós possamos sair desse lamaçal de pseudo-informações que está presente em toda a nossa, de norte a sul do país e que tem feito com que haja ainda sustentação para esse governo. Uma boa parte da sustentação desse governo se dá em cima de fake news. E por aí a gente começa a entender o porquê da insistência em não divulgar os dados, ou em camuflar os dados, ou em maquiar os dados, ou em criar dificuldade para o acesso aos dados. Até se chegou ao absurdo de estabelecer que o boletim diário sobre os dados de contaminação e morte por Covid só seria feito após a noite, só seria feito bem tarde da noite, a fim de que, palavras do presidente da República, o Jornal Nacional ficasse sem pauta. Ora, é absolutamente incompatível com qualquer concepção mínima de república, e eu nem digo só de democracia, eu digo de república, que uma coisa dessa seja aceita. O que há, nesse caso, é a privatização de algo que é público. O acesso à informação, o acesso a esses dados, ele é público, ele não pode ser objeto de política de um governo. Durante muitos anos no Brasil, quando a gente discutia o direito, a questão da publicidade na administração pública, a grande discussão era o uso enviesado da publicidade, seja para pública, seja para desinformar, seja para beneficiar determinados veículos amigos de quem está no poder, seja para a promoção pessoal de quem está no poder. Talvez essa seja uma das primeiras vezes pós-democratização, redemocratização com a Constituição de 88, em que o grande problema não é o excesso de informação que é divulgada pelo governo. O grande problema, na verdade, é o fato do governo estar criando barreiras para divulgação dessa informação. Isso é inconstitucional. Isso privatiza o público, isso privatiza o acesso do público à informação. Direito garantido no artigo 5º, inciso 33 da Constituição, que garante a todos o acesso às informações de Estado, que não podem ser negadas pelo Estado, né? Ainda mais no momento em que a gente está, né? Nesse momento de pandemia, nesse momento em que vai se mostrando, né? Vão se mostrando reais todas as previsões de que não se trata, obviamente, de uma coisa menor, de uma gripezinha ou coisa do tipo. O governo tenta minimizar um grave problema, que são mais de 1.000 mortes por dia, ainda considerando que há uma subnotificação. Ele tenta driblar esse problema não divulgando os dados. Isso, de novo, viola a Constituição, se viola a democracia, né? É para isso, inclusive, que nós temos órgãos como o próprio Poder Judiciário e o Ministério Público,
Ministério Público este que deveria já estar tomando as medidas cabíveis, a Procuradoria-Geral da República já deveria estar tomando as medidas cabíveis contra esse tipo de atuação. Bom, eu não vou me alongar muito aqui. Talvez uma das grandes perguntas que eu sempre faço para os meus alunos e que mais uma vez se faz necessária aqui é: quando é que nós vamos fundar a República no Brasil? Bom, é isso. Vamos ficar de olho e não vamos deixar esse tipo de coisa prevalecer, corroendo por dentro as instituições do Estado Democrático de Direito. É isso. Obrigado a todas e a todos. Até a próxima.